mas quero começar com notícia boa. Pode ser? Vamos nessa. Então vamos embora. O Brasil, gente, tá com uma expectativa de vida maior. O brasileiro está vivendo mais. Essa idade média da expectativa de vida subiu para 76,4 anos. Ou seja, um brasileiro, ao nascer, tem uma expectativa de viver, em média, até os 76,4 anos. Isso é ótima notícia. Significa que a gente teve vários ganhos, né, em todos os aspectos. Na saúde, as pessoas têm acesso a uma alimentação melhor, as pessoas têm acesso à saúde pública, a tratamentos, a condição de vida em geral melhorou e é por isso que a gente consegue viver um pouco mais. Com esse dado divulgado hoje, significa que nós superamos os anos dificílimos da pandemia, em que a expectativa de vida, com tantas mortes decorrentes do coronavírus, da Covid, foram tantas mortes que a expectativa de vida baixou para 72,8 anos. Agora, a gente volta a um patamar de antes da pandemia. Então, a gente superou o pior momento, que foi o momento da Covid. Agora, o que esse assunto tem a ver com a notícia principal que a gente está discutindo nos últimos dias, que é o corte de gastos? Tudo a ver. Porque se a gente está vivendo mais, a gente precisa ter reservas. A gente precisa conseguir manter toda a população que vai envelhecer. Esse número de idosos vai ser cada vez maior. E a gente precisa ter uma aposentadoria que seja paga para todos. A gente precisa que todos os idosos do nosso país tenham uma velhice digna, com acesso a todos os serviços públicos, e isso custa dinheiro. Então, assim, a gente celebra o aumento da expectativa de vida, sabendo que quando o corte de gastos tem uma repercussão que é negativa muitas vezes, porque ninguém quer saber de cortar, essa é a verdade. Corta de um, corta de outro, aí é entendido como um prejuízo. Ah, tá me prejudicando, prejudicou tal grupo, prejudicou outro grupo. Então, ninguém quer cortar, porque cortar significa gerar insatisfação. E quem teve corte, seja R$6 a menos no salário mínimo, ou seja, uma pensão de um militar, ou enfim, qualquer que seja o corte, ele gera insatisfação. É claro que, num país que tivesse de fato feito todo o dever de casa e cortado privilégios, e cortado primeiro todos os privilégios que existem, o excesso de verbas parlamentares nos gabinetes dos deputados e senadores, os supersalários, enfim, num país que tivesse feito o dever de casa direitinho, cortando os privilégios, ainda que esse corte de privilégios não representaria uma grande economia do ponto de vista de mexer nas finanças do país, do Estado brasileiro, mas ainda assim seria mais fácil aceitar um corte de poucos reais no salário mínimo se todos os privilégios tivessem cortados, é preciso dizer isso. Mas, de qualquer forma, se a gente está vivendo mais, e isso é uma ótima notícia, a gente tem que se preparar para esse futuro, com uma população cada vez mais idosa. E, para isso, é muito importante fazer esse ajuste fiscal. Muitos outros virão. Sobretudo porque a gente não cortou todos os privilégios. A gente ainda não venceu esse capítulo que a gente precisa vencer. Muitos ajustes terão que ser feitos para que a nossa população, que vive cada vez mais, viva bem.